Estamos hoje na última mensagem com o tema a queda, e creio que alguns estão acompanhando desde o primeiro dia. É sempre desafiador a gente começar e concluir um estudo. E louvado seja o nome do Senhor, porque de forma muito breve, de forma muito objetiva, a gente pode conhecer um pouco sobre as consequências da queda do casal. A intenção é que em poucas mensagens pudéssemos compreender de como e quando e como tudo nasceu e por quanto nós estamos vivendo essa malignidade, esse pecado, essa forma em que o ser humano chegou, não é? Essa semana nós tivemos um fato, eu não analisei detalhadamente o que ocorreu, mas creio que houve na história que é muito raro acontecer isso aqui no nosso país, mas houve um atentado. Não sei trazer tantos detalhes, porque eu confesso aos irmãos que nos últimos 15 dias eu não tenho assistido muito jornal. Não tenho assistido muito jornal, até porque parece que a gente está falando de um outro país. Os jornais da gente parecem estar falando de outro país, né? O país está vivendo uma crise grande, o povo na rua, né? Os comportamentos dos poderes, e a gente está vendo uma televisão tentando incutir na cabeça da gente que é Copa do Mundo. Mas que eu acredito que até a própria Copa do Mundo, neste ano, nesse exemplar, não tem sido tanto quanto nos anos anteriores. E aí eu queria dizer para os irmãos, sem ser muito pessimista, mas realista, de que os irmãos se preparem para dias mais difíceis. Eu estou falando no contexto do Brasil. Nós não sabemos o que ocorrerá em nosso país nos próximos meses. Então se preparem. Se você puder comprar alimento, guarde. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos visto uma crise institucional muito grande no país, um conflito de poderes, e sobrepõe sempre o poder mais forte, né? Sobrepõe sempre o poder mais forte. Então a gente não sabe o que pode ocorrer. Eu particularmente acho que não vai ser coisa boa. Não vai ocorrer coisa boa. Mas se preparem. Se preparem, primeiro porque a gente ainda está com os nossos portos congestionados, ainda os caminhões estão parados. A gente praticamente não ouve falar disso, né? Não ouve falar disso. Mas está desse jeito. E a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter problemas de abastecimento e outros problemas mais que estão para acontecer, né? E que eu creio que os irmãos devem estar cientes disso. Então, prepare sua cozinha, prepare seus alimentos, prepare os seus recursos para dias aí que a gente não sabe o que pode ocorrer, tá? Então, já estão avisados. Não tenho nenhuma informação particular política, não, porque eu não sou político, mas eu estou vendo os fatos. Eu estou vendo o que está ocorrendo, não é? E, acima de tudo, eu tenho os meus correspondentes internacionais. Eu tenho os pastores que eu entro em contato, e o que está lá fora sendo falado não é coisa boa. É sobre o nosso país, não é coisa boa. Então, não é algo apenas no âmbito apenas local, né? Hoje o Brasil ele é um importante personagem no mundo. Um grande personagem no mundo, principalmente com a nossa capacidade de autonomia alimentar. E nós teremos dois grandes problemas no mundo. O problema no mundo não vai ser petróleo, até porque já está superando isso, com as novas tecnologias de levantamento e arrecadação de energia limpa, não é? Nós temos aqui mesmo muita potência em relação a isso. Os grandes problemas vai ser a alimentação e a água.
E nós temos nosso país de abundância. De abundância. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso. Vamos voltar para o texto original, no capítulo 3 de Gênesis. O tema de hoje é a última mensagem falando sobre a proclamação do Evangelho da Graça. Foi a primeira vez na Bíblia que foi anunciado o Evangelho Salvador, lá em Gênesis. Logo que nasceu o pecado, também nasceu de forma humana, de forma terrena, a salvação, porque Paulo diz que o Senhor, de antemão, já havia planejado a salvação, a justificação e a salvação de todos os perdidos. Então, antes de o mundo existir, a salvação já tinha sido planejada pelo próprio Deus. Mas aqui esse texto, nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero enfatizar o versículo 15 e o versículo 21 de Gênesis 3. Proclamando o Evangelho da Graça é o tema dessa mensagem. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, a partir do versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhes: onde estás? Ele respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me deste, por companheira, deu-me da árvore e eu comi. E perguntou o Senhor Deus à mulher: que é que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizesse isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão, a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que lemos, pela palavra que já ouvimos nessa manhã, do Salmo 46. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a liberdade de acessar as Escrituras e poder compreender. Pedimos que haja um entendimento agora para tudo aquilo que precisaremos, Pai, ver entre as linhas dessas frases e que essas palavras gerem vida e essência dentro de nós. E tanto quantos ouvirão essa mensagem, sejam de perto, sejam de longe, possam ser edificados, possam ser iluminados pela Tua palavra. Te agradecemos e pedimos que ela cause o efeito necessário para todos nós, que estaremos ouvindo, mas também desafiados a vivenciá-la, a vivê-la. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já caminhamos até aqui, compreendendo perfeitamente a consequência do pecado
e os danos que o pecado trouxe de forma geral, e principalmente para a realização entre os seres humanos, entre o ser humano e seu habitat, e entre o ser humano e a própria relação com o seu Criador. Nós já sabemos até aqui os danos que isso tem causado, não apenas no primeiro casal, mas até hoje nós temos experimentado esses danos. E aprendemos também até aqui que tudo nasceu lá na queda do primeiro casal. A gênese da destruição, a gênese da corrupção, a gênese desse estado pecaminoso em que o homem, o ser humano vive nos dias de hoje, no século presente, tem a ver com tudo que aconteceu lá no início. E aí diríamos então que dentro dessa consequência, só fazendo uma retrospectiva para todos nós, desse pecado e as consequências que ele trouxe para todos nós, a partir do versículo 14, nós vamos encontrar o Senhor Deus falando, trazendo à memória a sentença para a serpente, para a mulher, para o homem e para a terra. Vem aí a partir do versículo 13, após esse questionamento, e a partir do versículo 14 até o versículo 20, nós vamos encontrar o próprio Deus sentenciando, o próprio Deus trazendo uma palavra para aqueles que cometeram um delito diante daquilo que havia sido estabelecido por ele. E aí nós vamos encontrar a partir do versículo 16 a consequência primeiro para Eva. Eu só quero me referir primeiro a ela e depois ao homem. Eu não quero mais falar sobre a serpente, nem quero falar sobre a terra, porque nós sabemos perfeitamente. Mas a consequência da queda do casal para a mulher, eu diria inclusive que foi mais pesado. A mulher, ela teve uma consequência, diríamos assim, mais agravada. Quais as razões? Existem inúmeras razões. A primeira razão é a culpabilidade mesmo. A ideia de que foi a mulher que proporcionou essa queda do homem. E isso traz uma consequência para ela. Segunda coisa que o mundo teológico também nos estabelece é que ela, de certo modo, também levou como consequência, não apenas para Adão, mas ela trouxe para toda uma geração a partir dela, de pessoas, de humanos, que foram feitos e constituídos da mesma espécie que ela. Ela foi a porta de entrada para o pecado adentrar na humanidade. E aí existem inúmeras outras questões que estabelecem a ideia de que a mulher, ela recebeu a consequência do pecado mais agravado do que o homem. E aí eu quero relacionar aqui pelo menos duas principais coisas, consequências, e essas consequências têm trazido até os dias de hoje. A primeira é a própria gestação, a própria gravidez que veio com agora a multiplicação do sofrimento. A mulher passou agora a ter dor. E é a primeira citação na história de sofrimento humano. É essa relação que há entre a dor do parto e o processo do pecado. É aí o registro da dor. É o primeiro momento que a palavra sofrimento aparece para a história da humanidade, porque a partir daí, toda a vida humana, ela é respaldada, ela é recheada de algum tipo de sofrimento. Seja sofrimento físico, seja sofrimento emocional, psicológico, seja sofrimento espiritual. A partir da queda de Adão e Eva, a dor passa a percorrer a história da humanidade no longo dos seus séculos. Segunda coisa é esse conflito que passa a existir da relação entre esposo e esposa, entre homem e mulher. A expressão aí usada é o teu desejo
no original seria a sua vontade será para seu marido. E de lá para cá, nós aprendemos desde a semana passada, na pregação, de que nós, por conta desse pecado que afrontou, que descaracterizou a relação entre homem e mulher, nós entramos em um conflito no decorrer da história da humanidade, que é ou o machismo ou o feminismo. Ou há um aspecto de subjugar a mulher, ou há uma posição da mulher também sobrepor ao homem. E esse conflito foi gerado pelo pecado. O texto diz que a sua vontade agora vai ser de seu marido. Isso significa que no passado, ainda no estado original, o casal havia uma harmonia tão grande, era uma harmonia tão profunda, que não havia quem estivesse acima ou abaixo do outro. Mas a relação era uma relação coigual. Por quê? Porque foi a mesma relação que foi estabelecida, e aí eu quero dar uma ênfase bem grande em relação a isso, que quando Deus estabelece o homem, Adão, a mulher Eva, e cria neles uma relação de igualdade, uma relação de cumplicidade e complementariedade, ele estava se auto-relacionando também com a própria Trindade. Porque se a gente for observar, não é o pai mais do que o filho, nem o filho é mais do que o espírito, nem o espírito é mais do que o filho, nem o filho é mais do que o espírito, porque eles estão em uma relação de co-igualdade. E era essa mesma relação que havia entre Adão e Eva, antes do pecado. Depois do pecado, aí a relação foi decaída. A mulher passou agora a perder a sua autonomia no que diz respeito ao seu desejo e passa a receber do homem esse direcionamento, essa condução, que no decorrer da história foi agravado. Tornou-se mais difícil, foi sobreposto um peso maior sobre a mulher. E ela vem sofrendo desde esses tempos, período tribal, depois o período patriarcal, depois o período imperial e depois o período do machismo. O homem vem massacrando e maltratando a mulher na história da humanidade, em seus diversos momentos e em seus diversos personagens diríamos assim, sociocultural, em que, nesse período, em que o homem se desenvolve, pelo menos nos seus primeiros milênios, a essência patriarcal era algo que as pessoas, principalmente as mulheres, elas eram completamente desvalorizadas. Olhe, as mulheres precisam ter um compromisso com Jesus muito maior do que os homens. Sabe por quê? Porque foi Jesus que deu dignidade à mulher. Só estou abusando, viu, irmão? Só estou brincando. Porque todos nós dependemos, mas eu estou falando no sentido de que a mulher deveria ser mais apaixonada por Jesus, porque se foi alguém que trouxe uma nova identidade para a mulher, foi Jesus. E quando você lê no capítulo 4 do Evangelho de João, naquele contato que ele tem com aquela mulher samaritana, nós vamos encontrar dois momentos ali. O primeiro momento é o momento em que a própria mulher reconhece que ela não era digna de ter um diálogo com Jesus, por vários motivos. Dentre os motivos, ela ser mulher. Outro motivo, por ser samaritana. Outro motivo, não havia nenhuma possibilidade na cultura da época essa mulher ter esse relacionamento. Por isso que ela ia no horário que normalmente os homens não iam. O horário mais quente do dia, que era o meio-dia. E ela encontra Jesus, que se dirige para ela, fala com ela. E ela mesma não reconhece isso, ela mesma no seu interior questiona se ele soubesse bem que eu sou uma samaritana, não é? E ainda mulher. Mas Jesus quebra os paradigmas culturais, porque ele veio dignificar o ser humano.
E em outro momento, se eu não me engano, lá no versículo 17 do capítulo 4, os discípulos que saem para fazer uma compra, para ver alguma coisa para comer, quando volta, vê Jesus falando com a mulher, entre eles perguntam, mas Jesus está falando com a mulher? Ou seja, a mulher não era nem digna do homem falar. E até hoje, em algumas culturas, principalmente as culturas mais orientais, a mulher come depois, a mulher não anda do lado do homem, a mulher anda atrás, a mulher não tem direito a falar, a mulher não tem direito a entrar. E eu soube agora, inclusive, nesse contexto que nós estamos vivendo, que a mulher, para ir para o estádio do Catar, pede autorização ao marido. Pede autorização ao marido. Ou seja, até o acesso da mulher ao estádio, ela tem que ter uma autorização escrita que o marido liberou ela para ir para o estádio. Nós estamos falando em um século de alta tecnologia, um século em que os paradigmas foram quebrados. Imagine no decorrer da história, quantos de nós ouvimos falar que as nossas mães não tiveram o direito de escolher nem os seus maridos. Quem escolhia era o pai. E estamos falando coisa recente. Então, Jesus, ele veio trazer dignidade à mulher. Ele veio ressignificar, dar o valor que nenhum homem, nenhuma sociedade tinha dado. Então, vocês precisam realmente se desdobrar de amor e de paixão por Jesus. E a consequência veio também para o homem. A consequência da própria confusão do comando da sua liderança. O versículo 17, ele vai dizer, o próprio Deus vai dizer que por você ter atendido à voz da mulher, você também vai ter consequências. Parece que alguma coisa é dita aqui, entre linhas, do próprio Jeová, em que ele vai dizer que nessa relação mesmo de igualdade que havia entre Adão e Eva, havia sim ali, e Paulo depois vai falar em Coríntios também, que primeiro quem nasceu foi o homem, depois a mulher. Ele vai dizer que nessa relação, não é que é uma relação de superioridade e inferioridade, mas é uma relação em que os papéis foram muito bem definidos e eles se relacionam, eles se complementam. Então, quando o Senhor disse aqui, por você ter dado ouvido à sua mulher, você também vai ter consequência, o Senhor está querendo dizer que na posição dele, no papel que ele recebeu do próprio Deus, era ele que deveria orientar a mulher, não a mulher orientar ele. E ele errou também. Então, a primeira coisa é que esse papel ficou embaraçado, ficou mal identificado. E o que nós estamos encontrando no decorrer da história é que o homem ele está perdido no seu papel familiar. Isso é fato. Outra consequência que também que trouxe para o homem, como vocês vão identificar, é quanto à questão também do trabalho. O trabalho não é problema. O problema é o trabalho penoso. Porque havia trabalho, houve sempre trabalho. O trabalho dignifica, o trabalho ressignifica, o trabalho dá ao homem a capacidade de utilidade e funcionalidade. O problema é você trabalhar com a terra agora que tem espinhos. Você trabalhar agora com a terra que também tem ervas daninhas. Você tem que ter mais trabalho, mais esforços, mais lutas. E para a gente, no nosso contexto atual, não é só uma conjuntura do Brasil, mas pelo nosso nível de vida que está subindo, nós também estamos aumentando o nosso tempo de contribuição, então a gente vai trabalhar mais. Para se algum dia conseguir uma aposentadoria, a gente está quase perto do pé da cova. Então, para a gente, parece que só nos resta a volta de Jesus. Então, aquilo que era 54 anos, passou para 55, 60, agora para os homens 65, e olhe lá. Então, é muito trabalho. E o trabalho suado. Trabalho dispendioso. E esse também é fruto da consequência também do pecado. E por fim, lá no o versículo 19 também vai dizer para a gente que o homem teve uma terceira consequência, que foi a terra ser produzida também agora com essa dificuldade. Porque a terra foi maldita pelo homem.
Porque diremos que nesse contexto aqui a terra era a que menos teve influência no pecado. Mas o texto vai dizer: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, aquilo que era facilitado, aquilo que produzia o efeito natural, agora, por conta do pecado do homem, a terra vai dar trabalho. É por isso que os frutos apodrecem. É por isso que a árvore dá trabalho, precisa de cultivo, de remédio. Porque era só cultivar, era só colher. Agora não, você tem que arar, agora você tem que cuidar, você tem que ver as pragas, você tem que ver as doenças que dão no solo, uma série de coisas, e ainda corre o risco do fruto não sair saudável, como originalmente era. Por quê? Por causa do pecado. Alguns teólogos dizem que o pecado adentrou o coração do homem e escoou pela terra. E a sentença disso é que o homem vai vir, a morte, e a forma em que ele nasceu é a forma também que ele perece. A gente aprende com isso quando o texto diz que do pó foi feito, do pó vai voltar, se representando ali o nascimento da morte e a morte física. O texto está querendo nos lembrar que a gente não tem capacidade de levar nada nessa vida. Tudo vai ficar no pó. Mas eu queria fazer um parêntese para dizer que, em meio a essas consequências que veio para Eva, que veio para Adão, podemos olhar também na perspectiva de que Satanás ele teve uma intenção maldosa, maligna, de querer destruir o primeiro casal. Ele planejou tudo, ele se esforçou o máximo para destruir o primeiro casal. E eu quero relacionar pelo menos rapidamente duas coisas pelas quais ele fez isso. A primeira coisa é que o diabo, ele nunca poderia ser identificado como imagem de Deus. Quem foi criado à imagem de Deus só foram os humanos. Então isso já nasceu no seu coração uma raiva, um ódio, uma malignidade, porque eu vou destruir, porque ele não me fez a sua imagem, a sua semelhança. Então o diabo, ele vai fazer de tudo para destruir a minha vida, a sua vida, a vida dos humanos. Porque ele quer macular, ele quer destruir, ele quer afrontar a imagem de Deus no ser humano. A segunda coisa, consequência disso, é que ao macular, ao tentar atingir o ser humano, ele vai tentar atingir quem? Jeová. Então essa é a segunda intenção de Satanás. Primeiro, a intenção de que se ele me fez, ele não me fez a imagem dele, ele fez o homem e a mulher a sua imagem, eu vou destruir essa imagem, porque eu vou atingi-lo. E ele cumpriu, de certo modo, o seu papel, e está cumprindo até hoje, quando ele busca destruir a mim e a você. Quando ele busca levar a gente a um estado de pecado, a um estado de malignidade, a um estado deplorável, ele está simplesmente afrontando, e isso foi o que ele fez, e tem feito no decorrer da sua existência. Afrontado diante de Deus a nossa imagem e a nossa semelhança do Senhor. Então é por isso que ele não cansa. É por isso que o objetivo dele é destruir o homem. Ele não está muito preocupado com o ambiente. Ele não está muito preocupado com os recursos. Ele está preocupado em me destruir e destruir você. E é uma missão inegociável para o diabo. Ele não distrai. Ele não desfoca. Ele não perde o propósito. O objetivo de Satanás é destruir o ser humano. E ele vai tentar fazer isso de todas as formas. Mas existe nesse termo, e eu quero agora me desgastar um pouco mais com isso, eu quero compreender que esse texto fala também da promessa feita e promessa cumprida. Olha o que o versículo 15 diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
A gente diz dentro da teologia que aqui há a primeira promessa profética proferida pelo próprio Deus. De que assim como toda a estrutura, todo o ambiente, tudo que Deus preparou para que esse humano com outro humano tivesse uma relação plena entre si e entre si com Deus, foi destruído, foi desfeito, foi completamente infectado pelo pecado. Agora também o próprio Deus é a razão, é o motivo e o propósito para restaurar tudo. E lá também no início, onde nasceu o pecado, Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi lá no meio daquele casal, no meio do caos, da nudez, do estado deplorável, que Deus liberou uma palavra de promessa profética, dizendo: eu vou resolver esse problema. E o texto é um conjunto de palavras que à primeira vista parece que atrapalha um pouco, mas quando a gente para e analisa o versículo que nós lemos, o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos observar nitidamente o que Jeová está querendo falar. Primeira coisa que eu preciso esclarecer é a palavra zerar, do hebraico. A palavra zerar é a mesma palavra de semente. E vai dar origem à palavra sêmen. E aí vai trazer a ideia para a gente de que do sêmen, e parece que aqui, quando se fala da mulher, parece que vai encontrar na mulher esse sêmen, mas ali está falando apenas, fazendo uma correlação, Deus está fazendo uma correlação de que da mulher, da sua geração, da forma em que ela pode reproduzir, esse rebento vai nascer aquele que vai desfazer as obras de Satanás. E a palavra aí que nós usamos é a palavra do hebraico zera, que é a mesma palavra de semente e de descendência. Então, onde você vai ler: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a descendência, aí ele está falando da descendência, ou seja, da própria natureza de Satanás, e o descendente. É o artigo definindo o que é um indivíduo, que é uma pessoa, o aí e o descendente dela, ou a descendência que sai dela, ou o produto que sai do seu ventre. É isso que Jeová está dizendo. Então, não tem mais amizade. E essa palavra, então, vai lembrar. E por que eu estou dizendo que essa palavra zera, ela representa semente, representa sêmen, representa produção, representa descendência? Porque nós vamos encontrar em vários textos da Bíblia, no Antigo Testamento, a mesma palavra. A prova disso é o próprio Adão. No versículo 4 do capítulo 22, diz que Adão gerou uma descendência. Aí ele vai usar a mesma palavra: gerou uma semente, gerou uma zerar. Uma palavra que está se referindo a um filho, a um sêmen masculino, a produção masculina. E nós vamos encontrar isso em toda a história do Antigo Testamento, quando se fala sobre, referindo-se à descendência, vai usar sempre a palavra hebraica zera. Isso nos lembra o fato de que houve aí um decreto da promessa profética de Jeová, e ela tem coisas interessantíssimas quando nós começamos a meditar sobre esse texto do versículo 15, que quando Jeová, e sai de sua própria boca, sai sobre o seu próprio decreto, a forma em que foi proferida essas palavras, isso significa que ela já vem com a essência de verdade e de cumprimento. Se ele diz que ele poria inimizade entre a serpente e a mulher, e essa inimizade é pela própria natureza da serpente e o descendente que saía da mulher, ele certamente já estava ali proferindo uma palavra que iria se concretizar.
Porque os decretos de Deus, eles são invioláveis, irrevogáveis. Ele diz, assim cumpre. E ele vai dizer, eu mesmo porei inimizade. E o que é que a gente encontra no decorrer da história? Seja por aqueles dois fatores iniciais pelos quais a gente entende que é gerado no coração de Satanás esse interesse de destruir o homem, mas também porque o próprio Deus disse que era incompatível a relação entre Satanás e a humanidade. Eu mesmo porei inimizade. Não tem acordo. As coisas de Satanás não têm nada a ver com as nossas coisas. Ele vem com o objetivo de destruir, de matar. Nós temos os objetivos de vida e de construção. E o próprio Deus disse isso. E a jornada da vida humana foi sempre uma jornada em que Satanás buscou destruir a humanidade. Com as guerras, com os conflitos econômicos e com tantas outras coisas. Porque o objetivo dele é destruir a humanidade. E a consequência que nós estamos vendo nesse processo todo, e principalmente as dificuldades que no decorrer do tempo vieram para a humanidade, são dificuldades que são ainda agravadas para a mulher. No decorrer da história, tanto homens quanto mulheres foram afligidos pelo diabo, mas a mulher ainda mais. Porque além dela ser afligida por Satanás, ela também é afligida pelo homem. Quando impõe superioridade, quando escraviza, quando objetifica a mulher, quando muitas vezes reduz os valores da mulher, quando castra os seus direitos humanos, quando muitas vezes anula até mesmo o seu direito de prazer humano, tudo vem em consequência da desvalorização agravada no decorrer da história pelo homem à vida da mulher. É o tribalismo, é o patriarcado, é o coronelismo, é o imperialismo, é o machismo, tudo isso vem trazer problemas para a mulher. E é carona. Todo esse conjunto de coisas vem como carona do propósito de Satanás destruir a humanidade. Mas também, além de o próprio Jeová colocar essa inimizade, ele também estabelece uma sentença. Ele vai dizer, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que a gente aprende nessa sentença que Jeová estabelece? É que é uma sentença já definida. É algo que não tem probabilidade, que não tem possibilidade, que não tem meio, não tem jeitinho para se dar para a pessoa de Satanás. Ele já foi sentenciado lá. Observe que não foi nem ainda o selo da forma em que ele foi derrotado, porque quem vem selar a derrota é Jesus na cruz. Ele já foi anunciado lá, antes de todas as coisas, como aquele que teria a sua cabeça ferida. A palavra ferir aqui do hebraico é a palavra destruir. A cabeça destruída. Quando você destrói a cabeça de alguém, você mata aquela pessoa. Quem já teve a oportunidade de matar a cobra, a gente sempre diz, né? Mata pela cabeça. Mata a cobra pela cabeça. E aí nós vamos observar algo muito interessante. Que quando houve essa sentença para Satanás, como aquele que promoveu, aquele que estimulou a queda do primeiro casal, porque foi a serpente que seduziu,
e veio para ele uma sentença irrevogável também, porque é decreto de Deus, a gente pode observar que nesse contexto, em que a consequência do pecado vem para Adão, para Eva, para a terra, só a serpente que foi amaldiçoada. Olha o texto. Quando o Senhor fala para Eva, ele não diz, amaldiçoou você, Eva. Ele não diz isso. Observe quando ele fala para o homem, a consequência do homem é a consequência que vem para a terra, nem para o homem especificamente. Mas ele também não diz, porque você não obedeceu a minha palavra, homem, Adão, você é maldito. Ele também não diz isso. Nem o Jeová vai falar isso para a terra. Mas porque ele vai e fala isso para a serpente. Olha o que diz o versículo 14. O Senhor disse à serpente, visto que o que fizeste, maldita és. Essa palavra também do hebraico é uma palavra de confirmação, não de imposição. Isso significa que a serpente já era por natureza o quê? Maldita. E que Jeová só fez dizer o quê? Eu confirmo que você é mau caráter. Que Satanás, a sua natureza é maldosa. E aí vem aquele grande conflito na filosofia de que quem criou o mal? Quem criou o mal? Não é? Se Satanás era um anjo de luz e se tornou... Se Lúcifer era um anjo de luz e se tornou Satanás, então quem criou o mal? Aqui o Senhor está dizendo, olhe, você tinha em seu coração a maldade e eu só estou confirmando. Mas para Adão, para Eva e para a terra, ele não amaldiçoou. Por quê? Um simples detalhe. O homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus. E quando foram feitos sobre a alta qualidade de Jeová. Quando ele disse, eis que é muito bom. Ele proferiu um decreto, ele proferiu uma palavra, e ele não pode voltar atrás nessa palavra. Ele não pode dizer, Adão e Eva, eu fiz vocês são gente boa, coisa boa que eu fiz, e esse mesmo Deus não pode depois chegar e dizer, eu agora desfaço, seja maldito. Não. Ele liberou uma palavra de bênção, e esta palavra que estabelece. Porque ele não é filho do homem para que se arrependa. Por isso que vem sobre Satanás, mas não vem sobre o homem. E aí que nós vamos encontrar, inclusive nesse papel aí, a esperança para o casal. Vem a esperança e, ao mesmo tempo, nesse texto, mostra o modo de agir de Jeová para restaurar esse casal que outrora viviam num ambiente de harmonia, de paz. Quando ele traz essa palavra de promessa profética, quando ele profere esse decreto, ele mesmo está agindo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Foi um decreto. Ali é Deus dizendo para o casal e para o próprio Satanás, e ele sabe disso, de que nele, em Deus, é que está a restauração da humanidade. E ele já fez o seu plano, e o seu plano se concretizou. Por isso que eu coloquei promessa feita, promessa cumprida. Porque Jesus veio como essa semente, esse zera da mulher, e veio e massacrou, destruiu a cabeça da serpente. Portanto, essa palavra que foi anunciada já se realizou. E em Cristo, todo o processo foi restaurado. Paulo vai falar em Romanos 16, versículo 20, ele vai dizer, e sem demora, o Deus da paz esmagará
Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Deus Jesus seja convosco. Saudação da equipe de Paulo. Ele vai dizer isso no sentido profético conclusivo, de que a obra total de Jesus se concretizará na sua volta, onde, de fato e de verdade, Satanás não será apenas sentenciado, mas será completamente derrotado, esmagado a sua cabeça. E João vai falar no capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse, dizendo: então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Aqui o evangelista João está dizendo o último estágio, o estágio em que Satanás vai se levantar agora como dragão, não mais como serpente, para tentar destruir todos aqueles que foram nascidos em Deus. Foram nascidos em Deus. Porque a simbologia da mulher aqui é uma simbologia da igreja. E nós vamos encontrar nessa afirmação desse decreto do Senhor, a primeira coisa, de que o próprio Jeová, ele já aniquilou o mal. Profeticamente ele disse: eu vou destruir o mal. E Jesus fez isso quando ele esmagou a cabeça de Satanás. Ao mesmo tempo, essa sentença também vai nos dizer que Jesus ali foi dado como oferta no plano de Deus para restaurar a humanidade. Este ferirá a cabeça. Este é Jesus. Promessa do Pai. Ele tornou-se, Paulo depois vai falar no capítulo 3, versículo 25, dizendo que Jesus foi a oferta pelo pecado. Ele nos livrou das próprias transgressões. O próprio Jesus, ele veio nos libertar. Essa sentença não apenas mostra que vai ser completamente aniquilado o mal, essa sentença não apenas nos diz que ali já estava Jesus sendo ofertado pelos nossos pecados, mas essa sentença também já traz a garantia de uma derrota completa de Satanás. Olha o texto. Diz que Satanás vai ferir o calcanhar. Mas o que é pior, ferir o calcanhar ou arrebentar com a cabeça? Significa que na cruz, Jesus foi ferido. Essa representação, essa simbologia. Ele foi ferido. Ele foi ferido pelos meus pecados, pelos seus pecados, porque Satanás feriu. E Satanás achou que Jesus estava sendo morto, e o plano de Deus, que ele sabia bem qual era, sabia que de alguma forma Jeová estaria restaurando a humanidade, ele então tentou matar o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não foi morto por Satanás. O Filho de Deus foi entregue como oferta. Por isso que ele vem matando as crianças. Por isso que ele vem tentando, na história da humanidade, destruir. Mas com Jesus, não. Ele não teve força, nem capacidade de vencer o Filho de Deus. E aí algo interessante com relação à derrota completa de Satanás é que na proporção em que Satanás influenciou e destruiu os primeiros humanos na relação com Deus, também é apenas um humano que pode restaurar essa relação. Você já se perguntou por que o evangelho não é pregado por anjos? Tantos anjos tem, anjos celestiais que poderiam vir e pregar e anunciar. Eu até brinco dizendo que muitos, se fossem alcançados por anjos, não resistia tanto. Porque você imagine as figuras de anjos que foram relatadas pelos profetas, por João. Imagine anjo com cara de leão, com cara de urso, com cara de gente. Você se batendo com uma pessoa dessa pela frente, você ia ter o quê? Você ia temer. Você ia se converter na hora.
Mas a sua conversão não seria genuína, seria uma conversão por medo. A pregação do Evangelho é uma pregação de graça pela graça, mas o convencimento do Espírito. Somente um humano, somente um semelhante, um da mesma espécie, poderia restituir, restaurar o que os primeiros humanos destruíram. Entendem por que Jesus teve que vir? Se tornar homem? Dentre tantas coisas, porque a teologia de Cristo, a expiação de Cristo, tem muitas representações. Mas uma delas é a identificação. Jesus se identificou. Paulo vai dizer que o primeiro Adão foi alma, vida que morreu, que padeceu, mas o segundo Adão é uma vida imortal. Ele está se referindo a Jesus. O primeiro Adão caiu, pecou, errou, trouxe a consequência do pecado. Mas o segundo Adão, sem pecado, morreu para nos restaurar. E aqui o Senhor já está falando, este ferirá a cabeça. E este é a semente da mulher. Este é um humano igual à mulher. Este é igual àquele que veio para restituir toda a relação quebrada. E aí lembram a palavra Zera, que eu falei que é a mesma palavra que deu origem à palavra semente, descendência e sêmen? Por que então vem de Eva? Por que vem de Eva o nascimento do Filho de Deus? Do humano perfeito, restaurador. Porque também de Eva veio a gênese do pecado. Então, nada melhor do que a mulher ser, mais uma vez, dignificada pelo próprio Senhor Jesus. Assim como Eva levou a Adão a pecar, assim também Maria produziu e pariu o homem salvador. Está vendo porque vocês devem muito a Jesus? A gente também deve, mas vocês devem mais. Jesus veio dignificar. Foi dela que a gente tem muitas vezes resistência, mas ela é bendita. É sim. Ela não é salvadora, mas Maria é bendita. Porque foi dela que gerou o Salvador. Ele esmagou a cabeça da serpente. Só há um vencedor. Na cruz, Jesus venceu a morte e quebrou o poder de Satanás. Somente Jesus. E aqui já há o decreto, a programação e o anúncio do Evangelho. O Evangelho é a mensagem das boas novas. O Evangelho é a proclamação de que o homem caído, destituído, tem jeito, e o jeito está na vida de Jesus. Quando Jesus nasce em nós, nós somos restaurados. Graças a Deus por isso. E graças a Deus que esse decreto é irrevogável. A gente aprende com isso, irmãos, que todos os decretos do Senhor são irrevogáveis. Se Ele disse que Ele ia preparar lugar e que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Por mais que seja demorado, por mais que tenha sido difícil, esteja sendo difícil para nós, Ele diz que vai e volta, e Ele realmente vai voltar. Este ferirá a cabeça. Somente Jesus pode desfazer com a obra do mal, da morte e de Satanás. Se você for olhar os últimos capítulos de Apocalipse, você vai encontrar que todos os inimigos do homem vão ser colocados no mesmo final. Tudo junto. A morte,
as bestas, Satanás, o inferno, tudo no mesmo lugar. Qual é o lugar? Completamente distante da humanidade. Porque em nós agora teremos apenas vida por meio de Cristo Jesus. E onde estaremos? Estaremos no lugar que terá rio de vida, árvore da vida e o Senhor da vida. Eu quero pregar a próxima mensagem sobre essa nova vida e novas coisas que Deus tem preparado para a gente. Capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse são os últimos capítulos. Lá o Senhor diz que faz nova todas as coisas. E nós precisamos compreender que coisas novas são essas que estão sendo reservadas para mim e para você. Por causa de Jesus, a esperança foi renovada. Por causa de Jesus, a morte foi desviada. Por causa de Jesus, a mulher foi dignificada. Por causa de Jesus, a vida veio para nós. E a vida é estar nele e viver nele. Muito obrigado, Senhor, porque nasceu o pecado em Adão e Eva, mas também ali mesmo, naquele ambiente sem esperança, naquele ambiente de destituição, naquele ambiente onde prevaleceu, Pai, prevaleceu o engano, a mentira, a desobediência, o Senhor proferiu, decretou uma promessa profética, da qual nós já estamos vivenciando em parte, quando fomos alcançados por Jesus e os nossos pecados foram perdoados nele. Pai, concretizará quando o Senhor voltará, onde aí sim, nada mais em nós será corrupto. Não estaremos mais limitados, Senhor, nem afligidos pela doença e pela morte. Naquele grande dia seremos feitos completamente novos, novos corpos, corpos espirituais, corpos celestiais, corpos incorruptíveis. Nós almejamos por esse dia, onde não teremos mais limitações físicas, onde não envelheceremos mais, onde não estaremos, ó Pai, caminhando para a morte, mas num lugar apenas de vida. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque onde surgiu o pecado, surgiu também a sua graça abundante. Porque sabias que nós não teríamos, por livre e espontânea vontade, a capacidade de ser restaurado. Nasceu no Senhor, destruindo as obras do mal e refazendo a natureza que era originalmente boa e agradável em Cristo Jesus. É nessa esperança que vivemos nossos dias. Na esperança de que estaremos naquele maravilhoso lugar onde habitaremos com o Senhor. Melhor do que no Éden, que ali estava limitado a uma geografia, a um espaço. Senhor, na eternidade nós teremos novos céus e nova terra, onde não teremos mais limites, onde o Senhor não nos visitará apenas no romper do dia, no cair da tarde, mas no lugar onde viveremos eternamente com o Senhor. Ali não haverá dia nem noite, ali haverá vida. E a vida vivida no Senhor. Queremos todos viver nesse lugar. Portanto, sustenta a nossa fé, Senhor. Nos anima, nos fortalece. Não nos deixa, Senhor, ser afetado pelas circunstâncias dos nossos dias maus. Pai, não nos deixa ser afligidos por dias que teoricamente serão piores. Senhor, nos faz beber mais e mais da água da vida.
da tua palavra, que é a água poderosa e límpida, pura. Senhor, nos faz sermos cada dia mais apaixonados por ti. E que por mais que as circunstâncias piorem, também aumente o nosso amor por ti. Não nos deixa ser afetado pelo secularismo, que vem de forma muito discreta, adentrando o nosso interior, adentrando os nossos pensamentos, tentando afetar a nossa fé, tentando nos enfraquecer, tentando nos persuadir, tentando, Senhor Deus, nos converter para os seus valores. Senhor, não nos deixe cair nessa tentação. Nos livra do mal e nos fortalece para o dia mau. Te pedimos, mas acima de tudo isso, Senhor, sustenta a nossa fé pelas tuas mãos fortes. E toma cada um de nós em tuas mãos. Em nome de Jesus.